Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Bom, por que tô vindo aqui hoje falar com vocês? Um assunto bem importante, galera. Hoje eu falei aqui no Instagram, hoje eu recebi mensagens de vários amigos meus. Ai, tô morrendo de sono que eu trabalhei o dia inteiro. Vamos lá. Hoje eu recebi mensagem de vários amigos meus me pedindo para ajudar. Eles viram que na semana passada rolou uma mobilização aqui no meu Instagram por uma emenda de uma MP que atrapalhava bastante os músicos, compositores, produtores desse país, etc. E aí, amigos meus, ambientalistas, eles se... A galera tá falando aqui, às vezes eu me confundo. Vamos lá. Amigos meus que são ativistas ambientais me pediram ajuda para levar visibilidade para esse assunto, que é uma MP que estava para ser votada hoje na Câmara. E ela é maléfica em vários sentidos para a nossa floresta amazônica. Na outra questão, na outra MP, na outra emenda, era sobre um assunto que eu domino muito, porque é o meu campo de trabalho, é o meu campo de conhecimento, que é a área musical. Então, direitos autorais é uma coisa que eu trabalho. Vocês sabem que eu cuido da minha própria empresa. Então, para mim foi muito fácil dominar esse assunto, explicar para todo mundo e conseguir debater, porque já era uma coisa que eu estava aí a par de tudo há tempos por ser a minha profissão. Essa questão do meio ambiente, embora seja uma coisa que eu me interesso muito, que eu tô sempre falando a respeito, não é uma coisa que eu ainda, que eu já tenha tanto conhecimento assim. Eu ainda não tenho, tô estudando agora, tô aprimorando, etc. Porém, eu trouxe aqui uma pessoa que vai saber falar, informar pra gente, explicar pra vocês. A gente conseguiu, com toda a força dos meus seguidores, e muito obrigada, a gente conseguiu chamar a atenção, mostrar pra galera que a gente tá ligado. Pra quem assistiu a minha aula que a Gabi Prioli me deu sobre política na sexta-feira passada, ela explicou como é possível que o... Peraí, o som tá ruim, gente? Não, né? Tá bom, né? Tá. Ela explicou como é possível que a população, cobre e faça com que os deputados, pessoas que nós mesmos elegemos, mudem decisões do próprio presidente, de um governador, de um prefeito. Ela explicou tudo isso. Quem tiver dúvida, volta lá, tá salvo no meu IGTV. Ela deu uma aula bem básica pra gente entender política bem do iniciozinho, um linguajar bem fácil. Então, ela explicou pra gente que é possível sim, por mais que o presidente tenha colocado essa proposta para ser votada, essa MP, né, que é uma medida provisória, os deputados inteiros, a Câmara dos Deputados, com a força deles, consegue mudar isso. E aí ela explica lá as questões políticas, né? Assiste lá que vale muito a pena, gente. É bem básico, simples de entender. E é importante porque a gente, por mais que a gente não entenda de política, e igual a mim, vocês vão ver lá na live que eu não entendia nada, eu perguntei várias coisas, estou sendo completamente zoada e esculachada por isso, não tô nem aí, não sabia mesmo e agora tô aprendendo. É importante a gente aprender para a gente saber como a gente cobra, como a gente consegue mudanças, e a gente consegue. Então, assiste lá depois, né, dessa nossa live aqui. Mas aqui eu vou chamar uma pessoa que foi indicação de alguns ativistas ambientais. Eu precisava de alguém que entendesse não só da parte ambiental, mas também da parte política, para a gente entender por que a gente conseguiu fazer com que prestassem atenção. Porque o que acontece? Todas as pessoas que decidem essas questões somos nós que colocamos no poder, o povo, tá? A gente é que vota nessas pessoas, para essas pessoas estarem lá comandando, decidindo as coisas pra gente. Então, a partir do momento que a gente mostra que somos muitos e não queremos alguma coisa, essas pessoas vão entender que o público eleitor deles está insatisfeito.
Então, eles precisam governar para a gente. É importante, gente, quando a gente passar por qualquer tipo de coisa, assim, isso do meio ambiente, etc., é importante anotar os nomes. Anota os nomes dos deputados que foram a favor, que foram contra. Tem lá, a Gabi também explicou na outra live que está salva, como a gente consegue consultar no site que está aberto para todo mundo esses projetos, essas emendas, essas tentativas, né, de MP. Então a gente consegue pesquisar tudo isso e é importante a gente anotar os nomes dos deputados para que quando vem as eleições a gente olhe e fale, esse cara aqui tem uma conduta que eu não curto, esse cara já tem uma conduta que eu curto. E aí a gente consegue votar nas pessoas que tem um posicionamento similar ao que a gente acha que é o correto, tá? Cada um com o seu pensamento, e a gente consegue mudar a política dessa maneira. Vamos anotar, gente, porque não adianta a gente ficar infeliz com o nosso país que está triste demais e a gente não saber para onde que a gente vai, o que a gente vota, por quê, como, tá? A gente vai ter eleições, não é no mês da eleição que a gente tem que procurar. Vamos procurando de agora. No mês das eleições, todo mundo vai ser perfeito, impecável. A gente tem que ir olhando de agora, tá? Então, eu vou chamar aqui uma pessoa para explicar essa situação pra gente, que é muito importante. Embora a gente tenha conseguido mudar a data, adiar a votação, como eu tinha explicado para vocês, essa MP, que é uma medida provisória, é tratada com urgência. Então, se fosse votada positiva, ia começar agora, né, a entrar em vigor. Amanhã já estava em vigor. Então, eles têm um prazo de até terça-feira que vem para votar. Ok? Eles têm até terça-feira que vem para votar. Eles adiaram, ia acontecer hoje. Nosso barulho funcionou. Então, eles adiaram, não vai mais acontecer hoje. Porém, tem muita gente que é favorável. Então, é importante que a gente continue fazendo esse barulho, pelo menos até terça-feira, que é a data limite. E aí eles vão dizer, mas não pode, porque aí vai acabar, a gente não pode mais, a MP vai cair e a gente só pode apresentar no ano que vem. Que ótimo, porque nesse ano a gente está preocupado com o coronavírus, a crise que o país está entrando por causa do corona. Não é para a gente estar preocupado em desmatamento da Amazônia, que a mim me parece, eu tô aqui vendo, meu Deus, tô aqui esperando a pessoa que vai participar aqui com a gente, a mim me parece que é um oportunismo de, já que a gente está participando dessa coisa do corona e tudo precisa ser visto com urgência, vamos enfiar tudo que a gente queria, que essas propostas, essas mudanças já queriam ser feitas antes de existir corona, e aí agora entram com essas MPs para poder a gente... Olá, Dana, mi amor, te quiero, estamos acá hablando de política, vamos a cambiar todo. Meus amigos do mundo inteiro aqui vendo. Não devem estar entendendo nada porque é em português. Ele tá aqui já, vamos chamar ele. Me parece muito um oportunismo de usar as MPs que vão ser votadas com urgência, mas que na verdade são coisas que eles já queriam há muito tempo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Anitta? Tudo bem. Obrigada por você ter topado entrar aqui com a gente nessa live. Independente de partido, tá, Molon? Eu não entendo, estou entendendo, estou começando a entender agora que partido é que partido, o que é direita, o que é esquerda, não entendo nada disso. Estou aprendendo agora, com muito orgulho de estar aprendendo. Então, gente, não estou aqui para promover o Molon. Não sei a história do Molon como governante. O que eu sei é que meus amigos ativistas me indicaram o Molon por ser uma pessoa que entende da parte ambiental e entende da parte política. Então, para que a gente evite aí comentários de tá apoiando fulano, Beltrano, não tem nada a ver com política. O que eu quero fazer, e que você entenda também, Molon, é que eu quero que as pessoas, principalmente a minha geração, sinta interesse na política e entenda de maneira fácil que é para a gente poder ser ativo e mudar as coisas que precisam ser mudadas, porque a gente tem esse poder, né? O que eu estava falando aqui antes de você chegar é que a gente vota, né? A gente tem o poder do voto, a gente tem o poder de mudar. Então, a gente tem o poder de cobrar, de mostrar nossas insatisfações.
Eu queria que você começasse explicando com palavras muito fáceis, senão nem eu vou entender. O que é uma MP e o que propõe essa MP que foi que ia ser votada hoje. Tá. Primeiro, eu queria te dizer que eu acho muito bacana você estar trazendo essa preocupação com política para o seu público, para a galera que te segue, porque eu acho que é isso mesmo que você estava falando. Eu estava já te assistindo e vendo você dizer que como é importante a gente entender um pouco disso. Claro que ninguém precisa, nem todo mundo vai gostar disso, cada um gosta de alguma Não, coisa, eu não mas, gosto, por exemplo, mas pois eu sei é, que é importante porque depois a gente vê as coisas revoltantes e fala, caramba, não muda, não é, muda. E se a gente souber como a gente consegue fazer mudar, a gente pode fazer parte, né? claro. Não, sem dúvida faz toda a diferença, porque pela política, queira a gente ou não, é que passa uma série de decisões que afetam a vida da gente, né? Por exemplo, recentemente você estava tratando dessa questão do direito autoral, que te toca mais diretamente, mais de perto pela sua profissão, mas também o meio ambiente que afeta a qualidade de vida de todos nós, o ar que a gente respira, se a gente vai ter uma água potável ou não, se vai dar para beber água ou não. Enfim, por outro lado, assim, se vai ter hospital para as pessoas que ficam doentes, né? Quer dizer, se tem leito para todo mundo, se tem vacina ou máscara, isso tudo passa pela política. Então, de fato, a gente tem que entender um pouquinho para a gente não ser manipulado. Claro que cada um vai ter a sua preferência, vai gostar do seu partido, vai ter a sua linha. Eu entendo perfeitamente, não é esse o nosso assunto Mas é aqui, importante mas saber com a sua opinião, né? Com a sua isso. visão. Você aprender a olhar e você tirar sua conclusão. E não você ir pelas fofoca, pelo disse-me-disse, né? Exato. E daí a gente sabendo esse básico mesmo, dá para a gente aprender a entender muita coisa. E tem muitos artistas que estão cada vez se engajando mais com essas pautas. E hoje a pressão que vocês fizeram, que você fez e que outros artistas, intelectuais, professores, ativistas fizeram, deu resultado. A gente teve uma grande vitória hoje, que foi evitar que essa medida provisória fosse aprovada. Ela quase foi votada. E se ela fosse votada, Anitta, a gente ia perder essa votação, infelizmente. Porque, pelo que a gente viu da única votação que teve hoje à tarde lá, a maioria queria votar essa medida hoje. E a gente conseguiu, com pressão social, com mobilização e com os argumentos que a gente apresentou, todos juntos, e vocês têm um peso muito importante nisso, você tem um peso muito importante nisso, a gente conseguiu evitar que isso fosse votado. O que essa proposta fazia? Ela ia, na prática, legalizar aquela parte de terra pública de todos nós, aquele pedacinho da Amazônia que não é de ninguém, mas que alguém chegou lá, ocupou, desmatou, botou gado para criar, ou vendeu a madeira, ou tentou fazer um garimpo, e que acaba apresentando aquela terra como se fosse dela. Ou seja, uma terra que pertence a todos nós e que passaria a ser dessas pessoas simplesmente numa canetada, numa decisão do Congresso. Qual é o problema disso? É que, na prática, seria o Congresso Nacional, ou seja, a casa que faz as leis, dizendo que as pessoas podem fazer isso. Aí você pode imaginar como isso estimularia que mais gente fizesse isso. Mais gente achasse que pode desmatar, que pode destruir e que depois o Congresso vai dizer não tem problema, tudo bem, a terra a partir de agora é sua. Essa terra que não era sua e que é uma terra grande, são, por exemplo, até no Pará, até 450 campos do Maracanã por pessoa. Cada pessoa poderia dizer que é sua uma terra equivalente a 450 campos de futebol do tamanho do Maracanã, aos milhares de pessoas. Você imagina o que isso representa em termos de desmatamento. Meu Deus. Eu queria, só para esclarecer para as pessoas que ajudaram a gente nessa mobilização, é, primeiro uma coisa, gente, por que funciona a gente ir lá e cobrar nas redes sociais do deputado, etc. Para ele, porque o deputado ele quer ser reeleito. Ele trabalha na política, ele quer, né, ele quer que as Claro. pessoas votem. Se eles estão vendo que a população está contra a conduta que ele está tomando, ele precisa tomar em consideração a opinião do público, porque sabe que numa próxima eleição é o povo que vai eleger ele ou não. Então, por isso que faz sentido a gente ir lá e cobrar, galera. Agora, o que eu queria que você explicasse Eu é... queria te contar assim que funciona. Funciona porque os parlamentares eles acabam vendo que estão recebendo muita mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter,
E eu já vi, dentro da Assembleia Legislativa aqui do Rio, de onde eu sou, do meu estado, quando eu era deputado estadual lá atrás, eu vi, às vezes, 100 pessoas dentro da galeria da casa, assim, digamos, nas arquibancadas da casa, assistindo a votação, falarem alguma coisa e, por causa de 100 pessoas, uma votação que era muito importante virar e a gente conseguir evitar uma coisa muito ruim. Então, pressão social funciona, porque parlamentar vive de voto e se ele vê que a galera está indo para o lado, ele não vai querer ir no lado contrário. Show. Eu queria saber, eu queria a explicação do que é uma MP, Tá. porque eu soube que, né, como eu estava falando antes, tem até terça-feira para o prazo para ser votado, é o prazo. Depois disso, eles só podem entrar com esse pedido de MP novamente no ano que vem, e aí por isso que eles estão com tanta pressa, não é? E sendo que aí acabando, se a gente consegue pressionar o suficiente para não rolar na terça-feira, e aí acaba esse prazo, eles querem entrar com um projeto de lei. Aí eu queria que você explicasse a diferença entre uma MP e um projeto de lei. Tá. Então, assim, eu não consegui assistir a explicação que a Gabriela Prioli deu aqui, que eu tenho certeza que foi super legal. Não sei se ela falou exatamente disso, mas nos poderes que a gente tem do Estado, o poder público, ele se divide em 3 poderes, né? O poder executivo, que é aquele que executa as leis. Então, é aquele que transforma as leis em realidade. O poder legislativo, que é quem faz as leis, que é onde eu trabalho, né, no Congresso Nacional. E o poder judiciário, que julga se as leis estão sendo bem aplicadas por todos ou não. Então, digamos, a gente bota lá na lei que todo mundo tem direito de ter assistência médica, atendimento médico. Bom, mas isso é uma coisa, é a lei, é o direito que a gente tem. Alguém tem que ir lá e construir o hospital e contratar o médico. É o poder executivo. Então, o poder legislativo diz: todo mundo tem direito a ter médico. O executivo vai lá e constrói o hospital e contrata médico. Se alguém não consegue uma vaga no hospital e quer reclamar o seu direito de ter acesso ao médico, vai no judiciário, para o judiciário obrigar aquele direito da pessoa a ser respeitado. Por que eu estou explicando isso? Porque quem faz lei, então, é o poder legislativo. Mas tem uma exceção. O poder executivo, quando ele tem muita urgência de fazer uma coisa muito importante, como demora um tempo para você aprovar uma lei, ele pode fazer uma lei temporária. E uma medida provisória é isso. É uma lei que vale por 120 dias. Portanto, é temporária. Ela só fica valendo permanentemente se dentro dos 120 dias do prazo de validade dela, como se fosse o prazo de validade de um alimento ou de um produto, se dentro desses 120 dias ela for aprovada pelo Poder Legislativo. Se ela não for aprovada, ela perde a força, ela morre, ela perde a validade. Então, essa medida provisória, a validade dela vai até terça-feira que vem. Se até terça-feira ela não for aprovada, ela é uma lei que só valeu por 120 dias, mas ela vai morrer. Então, quem é a favor disso vai tentar, até a terça-feira que vem, transformar essa lei temporária numa lei permanente, ou, se não conseguir, como eles disseram hoje, vão tentar apresentar um projeto de lei para fazer uma lei não mais do Poder Executivo, que é temporária, mas uma lei do Legislativo, que é permanente. Se eles apresentarem esse projeto de lei, começa uma nova luta nossa, de quem é contra, que é o meu caso, para proteger a Amazônia, evitar o desmatamento e, com isso, evitar o aquecimento global que está acabando com a vida no planeta. Entendi. O Poder Legislativo para quem assistiu a aula lá com a Gabi, que são os deputados, né? Os Isso, deputados e senadores. E os senadores também, quem não assistiu, gente, vai lá depois dessa live, vai lá na live com a Gabi, que ela explicou o papel do senador, do deputado estadual, federal, bem direitinho, bem fácil de entender, igual está sendo aqui agora, para vocês entenderem o papel de cada um e por que dá para a gente mudar sim com a nossa pressão. Aí agora a questão que eu queria que todo mundo entendesse é o que está propondo essa MP 910. Tá. Então, vamos supor assim, pegando aqui um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui a Floresta da Tijuca, que é um parque nacional, né? Aquele parque ali pertence a quem? A ninguém, a todo mundo, no fundo. Aquele é um parque público.
Agora imagina, Anitta, que eu decido chegar ali na Floresta da Tijuca e falar, sabe de uma coisa? Aqui tem madeira muito valiosa, tem muitas árvores raras aqui, que se eu derrubar e vender, eu vou ganhar muita grana, vou botar muito dinheiro no bolso. Então, eu vou pegar metade dessa Floresta da Tijuca, que para mim, a partir de agora, passa a ser minha. Eu vou botar uma cerca, eu chego ali na Floresta da Tijuca e cerco uma área equivalente a 450 campos de futebol do Maracanã. E digo, bom, a partir de agora, essa terra aqui é minha. Você, talvez, que gosta, pode eventualmente gostar de passear lá, pode dizer assim, não, peraí, mas esse parque aqui não é seu, Molon, esse parque aqui é de todo mundo, é público. Essa medida provisória queria fazer com que eu, se fizesse isso, passasse a ter direito a essa parte da Floresta da Tijuca. Eu cheguei lá, me apropriei de uma terra que é pública, começo a derrubar as madeiras raras, começo a vender aquelas madeiras que estão em extinção, que são proibidas de ser vendidas hoje em dia, eventualmente, e começo a tratar aquilo como se fosse meu. Isso se chama grilagem. Grilagem, no fundo, é você não apenas ocupar uma terra pública, mas depois tentar legalizar essa terra, passar a ter essa terra legalmente como sua, inclusive para poder vender, se você quiser. Então, é um absurdo, porque o efeito disso é um estímulo a esse tipo de atitude e, ao mesmo tempo, um estímulo a todos os crimes que muitas vezes são cometidos a partir desse primeiro crime, que é de pegar uma terra pública para si, depois isso sendo legalizado, isso, no fundo, estimula o E como desmatamento. eles pegam essa terra pública para si? Eles simplesmente chegam lá, botam uma cerca e falam que é deles? É. E pior do que isso, às vezes, e não são raras, expulsam os índios que moram nessas terras lá no meio da Amazônia. Às vezes são tribos que nunca tiveram contato com ninguém, expulsam dessas terras com armas, matam pessoas, porque muitas vezes ocorre isso também. Então, isso também acaba estimulando a violência no campo e, portanto, acaba estimulando que haja um maior extermínio de populações indígenas. Muitas vezes são quilombolas que são retirados dessas áreas. Então, é muito grave, porque não é apenas um crime, que por isso já seria grave. É mais do que isso. É um crime que puxa um monte de outros crimes. E a pessoa chega lá e começa a desmatar. Então, você vê assim, no meio da floresta amazônica, tem até um filme muito legal que um cineasta fez, o Estevão Ciavata, né? O Estevão Ciavata, ele fez um filme mostrando que é uma indústria de desflorestamento, de derrubada de árvores, criação de pasto, criação de gado. Agora, o problema é que isso, depois de um tempo, é irrecuperável, Anitta. Se isso passa de um certo ponto, a floresta não cresce mais. Então, é uma perda irrecuperável. Você não tem o que fazer para voltar ao que a floresta era antes. Porque o que eu ouvi dizer é que eles desmatam as áreas, eles desmatam as áreas, e aí depois eles colocam gado, né, para dizer que aquela área ainda é utilizada, ainda é útil, e etc. E eles ficam com essa terra para eles, né? Que eles desmataram para poder pegar madeira e etc. E aí eles enchem de gado e dizem que ali está ali servindo como isso, como a agropecuária e etc. e tal. E aí eles vão conseguindo dessa maneira convencer que aquilo é deles. Aí, uma outra coisa, alguns dos deputados que eu cobrei, isso está certo, isso que eu falei agora? Está certíssimo. Acontece... É exatamente isso, exatamente isso. Você entendeu perfeitamente, está perfeita. Tá. Eu cobrei alguns deputados, né, no meu Instagram, eu taguei o deputado, taguei Rodrigo Maia, taguei o próprio presidente, que pelo que eu pesquisei até agora, se eu falar alguma coisa errada, me corrija. Pelo que eu pesquisei até agora, pode ir tranquila. Foi o presidente que aplicou esse pedido de MP, que entrou com esse pedido? O presidente da República foi. A medida provisória é aquela lei temporária que sempre é feita pelo Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? O nacional é o presidente. Então, foi uma lei temporária feita pelo presidente Bolsonaro, que era pior do que esse votar hoje. Estava menos grave do que o Bolsonaro fez. Mas, mesmo assim, estava ainda muito grave, porque reduziu o tamanho da Terra de 15 módulos para 6. Então, é um pouquinho menos da metade. Mas esses 6 são os 450 campos de futebol que eu te falei. Já é o tamanho menor, que mesmo assim é muito grande.
Sim. É, é, só para vocês entenderem, gente, é, todos os governos têm uma relação, se eu estiver errada, me corrija, tem uma relação muito ruim com essa questão ambiental e da Amazônia e etc. Ambiental, que é normalmente o que equilibra, né, o nosso ecossistema, o clima do nosso país. É isso? É isso, e assim, o que acontece? O que a gente está descobrindo? Primeiro, para você aumentar, porque muita gente diz assim, duas coisas que é importante dizer, Anitta. Primeiro, mas esse pessoal que está fazendo isso são pequenos agricultores? Até tem, mas é uma minoria. A maioria de quem faz isso é com o objetivo de desmatar, vender a madeira, vender o minério e destruir. Então, o pequeno Pois é. agricultor O que eu recebi desses deputados que eu marquei, sim, alguns me falaram que já estavam contra. Inclusive, galera, eu botei no meu Instagram aí os deputados que estão contra, para que vocês não vão lá pressioná-los, porque eles já estão aí ajudando a gente. Os outros que eu não botei não são, eles estão a favor. E o que eles me explicaram era isso, que isso era em prol da minoria, em prol dos pequenos trabalhadores que estão. Eu duvido muito que teria sido feita toda essa mobilização em prol de pessoas que nem têm quem falar por eles, né? Eu duvido muito. Mas vamos supor que realmente a intenção fosse de ajudar os pequenos trabalhadores e etc. O nosso sistema, aí novamente me corrija sempre, se eu te falar alguma merda, me corrija, por favor. tá. O nosso sistema corrupto do Brasil, ele abriria 1000 brechas para que os grandes empresários, os grandes ruralistas, usassem essas brechas, pegassem pequenos como laranjas, como né, pessoas de frente para parecer que era um pequeno negócio, mas na verdade estariam todos ali trabalhando para esses grandes ruralistas. Eu Olha, estou Anitta, pensando. primeiro, você está pensando corretíssimo. E além disso, os pequenos, os que estão na lei lá, que são pequenos proprietários, na lei diz qual é o tamanho de pequeno proprietário. Esses já tem uma lei que garante isso para eles. Então não precisa fazer lei para atender os pequenos. Já estão tentando atender nessa, no fundo, os médios. Mas os médios também acho que são, digamos assim, uma isca para, no fundo, lá no fim, atender os grandes, que era o objetivo do governo, que era fazer 15 módulos. Então, é muito grave. É assim, no fundo, você tem toda a razão. O objetivo por trás vai acabar sendo atender aos grandes. É péssimo. E a sua primeira pergunta também é corretíssima. O que acontece? Qual é o problema de desmatar a Amazônia? Vocês lembram recentemente que São Paulo ficou... O dia virou noite? Lembra daquele efeito que teve? Que ficou tudo preto? Sim, São Paulo. Pois é, aquele é um fenômeno que foi causado pelo desmatamento da Amazônia. Ou seja, desmatar a Amazônia afeta não é só o norte do Brasil, afeta o Brasil inteiro, afeta o equilíbrio climático e ambiental do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Aí alguém talvez diga assim... Assim, não fala que é o pulmão do mundo, porque aí eles vão falar que a gente não entende nada de biologia, porque não é o pulmão do mundo, mas é que os biólogos dizem que essa expressão pulmão do mundo está errado por várias outras questões técnicas. Porém, gente, a gente usa essa expressão ainda assim porque, ok, por mais que os estudos falem que não é o pulmão do mundo, blá, 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 se a gente acaba com o que foi feito por Jesus, por Deus, né, na nossa Amazônia, o ecossistema inteiro muda. A partir do momento que a gente muda todo o ecossistema do país, né, ele gira em torno, tudo funciona como se fosse uma máquina. A partir do momento que a gente acaba com
essa parte do nosso ecossistema, a gente muda todo um funcionamento climático que mais cedo ou mais tarde ele chega sim nos outros países. Então é importante dizer, por mais que venham os mais entendidos, que estudam mais a fundo novas teorias, que não é que eu estudo muito disso com a Luísa Mel, que fica me explicando quando eu falo alguma coisa errada. E ela me explicou que vários iam chegar para mim e falar: pulmão do mundo não é pulmão do mundo. Ok. Porém, você desmatando uma das maiores áreas de floresta do nosso país, a gente muda sim o clima e aí, consequentemente, a gente muda todo o ecossistema e mais tarde vira assim, a longo prazo, um problema mundial. Por isso que quando o assunto é Amazônia, vários países vêm e se metem, correto? Corretíssimo. Agora veja, a Amazônia tem uma importância grande na produção de oxigênio para o planeta. Evidentemente que não, os oceanos, por exemplo, os mares, né? Eles têm uma enorme importância também para isso, estão sendo poluídos. Então, tem um monte de ações da gente para proteger o meio ambiente. Se desmatar, o que acontece se desmatar a Amazônia? Existe muito carbono preso no solo. O desmatamento, ele aquece o ambiente porque ele libera esse carbono que está preso no solo. Da mesma maneira que quando a gente usa combustível no carro, a gente libera gases e a gente muda a atmosfera. E isso contribui para aquecer o planeta. O desmatamento é a principal forma em que o Brasil contribui para o aquecimento global pela liberação de carbono que está preso no solo e que é liberado quando se desmata. Em síntese, é isso. Mas o importante é que, de fato, desmatar a Amazônia traz um monte de problemas, seja pelo oxigênio, seja pelo carbono, seja, por exemplo, pela produção de umidade, né? As plantas transpiram, que nem a gente sua, as plantas suam. A transpiração das plantas torna o ar da Amazônia úmido e esse mar vem para o centro-oeste, para o sul do Brasil, e ele é responsável por chuvas no centro-oeste e chegando no sudeste também, que são chamados rios voadores, Anitta, como se fossem rios que viessem pelo ar, não pelo solo, não por baixo da terra, mas é a água que vem pelo ar. Então, se a gente acabar com a Amazônia, se a gente destruir a Amazônia, todo o regime de chuvas do Brasil muda. O que significa isso? Que quem hoje ganha dinheiro plantando não vai conseguir mais plantar o que planta, porque vai faltar água, vai faltar irrigação. Água para as plantas e para todo mundo. Então, no fundo, assim, a Amazônia tem 1000 formas pela qual ela contribui para o meio ambiente do Brasil e do mundo. Ela é muito importante e tem outras formas da gente explorar a Amazônia mais inteligentes. Por exemplo, pesquisando a Amazônia e descobrindo certamente a cura para muitas doenças que ainda não foram descobertas e que estão na Amazônia. Estão usando ciência e tecnologia e não o desmatamento. Dá para explorar a Amazônia mantendo a floresta de pé. Ela pode trazer riqueza para a gente e bem-estar sem ser destruída. É muito mais inteligente isso e traz um retorno muito maior. Pois é, eu queria falar aqui alguns dos deputados que são contra, né, que são a favor da MP, que acham que tem que acontecer. Eles me responderam da seguinte maneira, deixa eu tentar lembrar, não vou lembrar exatamente o que falaram, mas basicamente eles estavam falando que... Deixa eu organizar, ok. Porque a minha explicação para eles foi a seguinte: a Amazônia chegou no seu limite de desmatamento, chegou no seu limite de exploração. Existe um momento que não tem mais como você agradar os dois lados. O povo e a Amazônia, o povo e a natureza. E o que é uma coisa que não tem volta? É o nosso meio ambiente. Desde que a gente acabe com ele, não tem volta. A gente destruindo o nosso ecossistema e o nosso clima e etc., não tem volta, é irreversível. Já o povo, a gente consegue encontrar novas maneiras de realocar essas profissões, de realocar, reposicionar essas pessoas. Os pequenos trabalham com isso, etc. Então, ou as grandes empresas, vamos diminuir. Vamos reflorestar. E aí eu perguntei para eles, então, porque eles falaram assim, a gente está tentando legalizar, lembrei agora, a gente está tentando legalizar porque
a maioria das coisas que são do desmatamento na Amazônia é ilegal. E aí acaba que os legalizados, que os que são autorizados, desmatam muito menos do que os que são ilegais. E aí eu perguntei para ele se não faria, então, mais sentido, ao invés de você tentar legalizar esse tipo de coisa, você aumentar a fiscalização? Porque, pelo que eu ouvi, para você entrar lá, até quando eu fui gravar o meu clipe na Amazônia, alguns anos atrás, eles são super preocupados com quem entra com câmera, com foto. Se você vai fazer um passeio turístico, você não pode fazer foto, porque vira e mexe tem gente com metralhadora para matar quem filma o desmatamento ilegal. Então é uma máfia. Assim, o que eu soube, o que eu fui informada, é que é uma máfia gigante. Quando eu cheguei lá, era toda essa preocupação de, olha, se você vê alguém desmatando, não filma, esconde a câmera, que eles podem te atirar, podem te matar. E eu falei, gente, mas como assim? Aí me explicaram que era desmatamento ilegal e que qualquer pessoa que entrasse lá e tentasse filmar para denunciar, eles matavam mesmo, e é isso aí, joga no rio, ninguém sabe como é que morreu, como é que aconteceu. Eu quero te perguntar se isso que eu escutei quando eu estava lá é uma realidade, e se você acha que, ao invés de estar preocupado em legalizar isso e aí aumentar mais ainda o desmatamento, deveria se preocupar em fiscalizar, botar fiscalizações com drone, mapeamento, satélite, para que isso não aconteça. Muito bem, Anitta, com certeza. Eu primeiro queria falar rapidamente daquele ponto de não retorno que você falou. Vamos imaginar que a gente tivesse um jardim pequeno assim. Imagina que alguém passe e arranque uma plantinha do jardim, né? Provavelmente o jardim, ele sozinho regenera aquela plantinha. Daqui a pouco nasce outra no lugar. Se a pessoa passar e arrancar 2 ou 3 plantinhas no jardim, pode ser que também daqui a um pouco mais de tempo elas também voltem a crescer, nasçam de novo. Agora, se alguém passar e tirar grande parte do jardim, às vezes o que sobra não consegue recuperar o que foi tirado. Então, os cientistas que estudam a Amazônia estão mostrando que a Amazônia está chegando perto desse ponto de não retorno. O ponto de não retorno é quando passa de um limite que ela não consegue mais se recuperar. E ela tende a se tornar uma savana, quer dizer, caminhar quase que como se fosse para uma desertificação. É claro que isso não é em um ano, mas é um processo irreversível. Então, é muito perigoso. Segundo, a fiscalização, como você falou, é super importante. Só que o que o governo federal está fazendo? Está enfraquecendo ao máximo a fiscalização. Então, os servidores do IBAMA, que é um órgão muito sério, que estão tentando multar quem está fazendo coisa errada, estão sendo perseguidos. E agora o governo está proibindo uma coisa que era feita, e isso também o Ministério Público mostrou recentemente, que era destruir as máquinas usadas para desmatar. Quando o IBAMA chegava lá e encontrava um trator que estava sendo usado para desmatar ilegalmente uma floresta, Anitta, imagina só, a Amazônia é imensa. Então, lá no meio tem um trator. O que o IBAMA fazia? Ele pedia autorização e destruía aquele equipamento para evitar que ele continuasse a ser usado para desmatar. Agora, isso foi proibido. Então, o que Porque tá foi mudado o presidente do IBAMA, não é isso? Exatamente. O que aconteceu recentemente? Quem indicou o novo presidente do IBAMA? O ministro do Meio Ambiente, que foi indicado pelo presidente da República. Por quê? No fundo, na prática, o presidente da República hoje tem uma visão de que ele acha que proteger o meio ambiente é atrapalhar o desenvolvimento econômico. Essa é a visão mais velha que existe no mundo. O mundo inteiro já deixou isso para trás. Isso é uma visão de 200 anos atrás. O mundo inteiro já sabe que para você desenvolver economicamente é importante preservar o meio ambiente, porque ele te entrega muito mais do que se você destruí-lo. Então, a fiscalização, que é muito importante, está muito difícil, porque os servidores do IBAMA, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, estão sendo muito perseguidos. Por quê? Porque eles estão fazendo o trabalho deles. Então, imagina, você ser perseguida por cantar ou por fazer um show. É um absurdo. Essa é a sua profissão, esse é o seu trabalho. O que está acontecendo com os fiscais do meio ambiente é que eles estão sendo perseguidos por fazer o trabalho deles. É muito grave. Gente, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, entenda, mais uma vez eu vou repetir, isso não é uma questão política, entende? Eu respeito todas as pessoas que são a favor do Bolsonaro. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser a favor, contra, quem quiser.
Mas a gente precisa entender que ninguém é Deus. As pessoas erram, as pessoas fazem decisões certas e decisões erradas. O governo que eu vejo hoje em dia, de fora, como uma pessoa que está começando a estudar esse assunto, é um governo que preza muito pela economia. Ok, o Brasil foi muito roubado durante muitos anos. O Brasil realmente tem, na minha opinião, tem a possibilidade teria a possibilidade de ser o país mais rico do mundo, porque a gente tem todos os tipos de clima aqui, a gente tem a natureza que ninguém tem, a gente não tem terremoto, a gente não tem furacão, a gente não tem nada de prejudicial, é um lugar perfeito para as pessoas investirem e a gente não consegue por conta do sistema de corrupção e de etc. Então, assim, eu quero dizer que não tem nada a ver com Bolsonaro ou não Bolsonaro. Quem gosta do Bolsonaro tem o seu direito, quem não gosta tem o seu direito. A minha questão aqui é a seguinte, todo mundo precisa entender que o ambiente, o meio ambiente, ele é importante para todo mundo. Agora que a gente está aqui nessa pandemia, a gente está vendo que não adianta quem está rico, quem está pobre, o país rico, o país pobre, porque todo mundo está aí vulnerável ao vírus, todo mundo está aí sofrendo e aí o vírus não escolhe quem é rico, quem é pobre, país que tem economia, país que não tem. E quando acontecer um colapso natural da nossa natureza, do meio ambiente, o meio ambiente não vai escolher, vou dar oxigênio para cá para quem está rico, para quem está pobre. Então não adianta a gente investir na economia, é muito importante investir na economia, desde que a gente não afete um núcleo que é o mais importante do mundo, que ninguém vai conseguir vencer, que é o nosso meio ambiente, que é o nosso oxigênio, ninguém vive sem oxigênio. Então, a visão que eu tenho de hoje é que o governo que está aí hoje no comando, no poder, ele está visando muito a economia do nosso país para melhorar na questão financeira e colocar o Brasil de volta num bom posicionamento econômico, porém, eles não entendem a importância da proteção animal, da conscientização do meio ambiente, e aí sempre são feitos discursos pesados em relação ao meio ambiente, um desleixo, né, da importância do verde, da planta, do bicho, né, como essa coisa da caça, que agora é considerado um esporte, etc. E eles não entendem que tudo isso, Deus, quando fez o mundo, ele fez perfeito para que o ecossistema funcione em harmonia. E a gente não pode se meter. E aí, uma outra justificativa que eu recebi dos mesmos deputados, eles me falaram que não tem como pensar na natureza sem prejudicar a população. E não tem como pensar na população sem prejudicar a natureza, que alguém tem que perder e aí teria que encontrar um meio termo. A minha resposta foi que a natureza é irreversível, o dano que a gente causa à natureza. A população, como eu disse aí mais cedo, é possível a gente reposicionar, encontrar novos destinos, novas funções para essas pessoas, num novo padrão de realidade, um padrão onde a gente entende a importância de cuidar do meio ambiente para que todo mundo viva, para que todo mundo respire. Então, eu acho que em algum momento, nesse momento agora, que a Amazônia chegou no seu limite, é importante a gente escolher ou um ou outro. E não tem como a gente não escolher o que é irreversível. Porque uma vez que a gente não escolhe a Amazônia, a merda que acontecer não tem volta. Já a gente explicando para a galera, olha, a população vai sofrer nesse momento porque, enfim, precisa da coisa do desmatamento, do trabalho que seja, do rural, do agropecuário, porém a gente pode realocar essas pessoas. A gente pode redefinir essas pessoas na vida delas. Quando, na verdade, a natureza a gente não tem o que fazer. Esse meu raciocínio, o que tem de errado? Tem alguma coisa certa? Tem alguma coisa errada? Ele só tem coisa certa. Ele está perfeito, Anita. Porque, olha só. Primeiro, uma coisa que você chamou a atenção, sim.
Vamos falar um pouquinho rapidamente assim, de uma instituição que não é partidária, ela não está a favor de nenhum partido, o que mostra que esse assunto aqui é um assunto que não é partidário, né? Ele é um assunto de interesse de todos. O Ministério Público. O Ministério Público é aquele órgão, por exemplo, que combate a corrupção, que pede a prisão dos corruptos, que acusa. Esse mesmo Ministério Público, ele é contra essa medida provisória. Então, a gente pode e deve ser contra a corrupção, correto, e a gente pode e deve ser contra essa medida provisória, que ela traz um mal irreversível, como você falou, que é a destruição do meio ambiente. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. O tamanho desse país é um tamanho continental, Anitta. Você sabe disso? Você viaja esse país todo. Esse país é um continente. Ao mesmo tempo, ele tem um subsolo... Eu vejo que não tem país que se compare. Não tem país que se compare, né? O nosso ar, a nossa floresta, se as pessoas, eu gostaria que as pessoas todas soubessem, eu já viajei, gente, esse mundo inteiro, muitos lugares. A nossa floresta faz com que o ar que a gente respire seja uma coisa incrível para a gente. Todos os países que eu vou, só de respirar o ar, frio ou calor, você fica ressecado, você fica com problemas de respiração. Aqui no Brasil, a gente tem uma fauna, uma flora tão complexa que a gente não tem esses problemas, que é tudo perfeito, com funcionamento. Você falou agora da fauna e da flora. Uma em cada 4 espécies vivas no mundo, de fauna ou de flora, animal, vegetal, uma em cada 4 estão no Brasil. Isso é um tesouro sem tamanho. Se a gente souber cuidar disso e pesquisar isso, tem conhecimento, tem cura para tudo que é doença, tem solução para tudo aqui no Brasil. Então tem que proteger isso como um tesouro. Isso não significa que as pessoas não vão ser cuidadas, ao contrário, um de desenvolvimento desse tipo, ele é melhor para todo mundo, ele distribui mais riqueza. Porque o desflorestamento, o desmatamento, o que ele deixa atrás dele, Anitta? Miséria. Quando a floresta é derrubada, o que fica depois é um nada. É uma terra seca, sem vida, que perde a utilidade. Outros países já cometeram esse erro. Nós vamos copiar isso? Ou vamos criar uma maneira nossa de desenvolver o Brasil? De pensar uma outra civilização, uma outra forma de construir a relação com a natureza? Não é verdade que só tem a forma de destruir, como alguns deputados te disseram. Ou destrói e as pessoas vivem bem, ou não destrói e as pessoas vivem mal. Não! Tem muitos lugares que criaram formas de conviver bem com a natureza, proteger, tirar dela o que ela tem de melhor, sem destruir. Isso é uma maneira muito mais inteligente. É porque a sensação que eu tenho é que eles estão sempre governando pensando em ser reeleito, né? Pensando no povo ter uma boa imagem deles e não no que realmente é importante para o mundo em geral. Na minha concepção, na minha opinião, existe um limite onde você consegue evoluir uma cidade sem agredir o meio ambiente. Por quê? Vamos lá, você tem uma população ali. Aí são votantes, né? Aí você quer que eles tenham hospital, escola, etc., vida social, para que eles votem em você, porque você deu tudo isso para eles. Porém, se eles estão em área florestal, isso eu posso estar errada, tá, gente? É um pensamento meu, que pode ser que seja errado, tá? Se eles estão em área florestal, não tem como você criar uma civilização ali sem você desmatar. Então, não seria mais fácil realocar ou você encontrar uma outra, como eu te falei, encontrar um outro destino, uma outra diretriz, ao invés de você desflorestar toda uma parte para criar uma nova cidade? Não dá para você já explorar o que já existe, ao invés de desmatar mais? Exatamente, Anitta. E a prova disso é que a população brasileira vem crescendo, mas num ritmo cada vez mais lento. Né? Assim, a curva de crescimento, assim, o ritmo de crescimento da população brasileira só vem diminuindo nos últimos tempos. Daqui a pouco, a população brasileira não cresce mais, daqui a alguns anos, e daqui a pouco ela começa até a diminuir. Então, não nos falta espaço para viver, não nos falta espaço para alocar as pessoas. Não é o caso, por exemplo, de um país como a Índia, que tem uma superpopulação, uma quantidade de gente que você às vezes não sabe onde pôr. Aqui no Brasil, não é o caso. 200 milhões de pessoas para esse território, dá e sobra, não precisa destruir mais nada. E o pior, os economistas já estudaram e provaram que o fato da gente estar destruindo mais floresta
não está aumentando a produtividade da nossa agricultura e pecuária. Então, não precisa desmatar para produzir mais. O avanço da ciência e tecnologia... Sem dúvida nenhuma, está diminuindo o custo dessa produção. E aí é aí que entra, né? Na verdade, não é nem o custo dessa produção. Eu acho que são os ganhos imediatos desse desmatamento. Tipo a venda de madeira, a venda de garimpo. Porque, às vezes, o gado ele é a desculpa para desmatar. Às vezes, não é nem o gado que dá o dinheiro. Às vezes, o gado é colocado ali para justificar a derrubada da floresta. Sim. Né? Sim. E também, imagina, tem coisa que dê mais jeito que a pessoa ir lá pegar uma área enorme, cercar para ela. E aquilo que não era dela, de repente, passa a ser uma área que vai ser valorizada. Só que acontece que isso está sendo feito às custas de todo mundo. Todo mundo está pagando o preço porque a floresta que a gente perde é de todos nós. Né? Quer dizer, prejudica a vida da gente. Né? Então, tem que encontrar outras maneiras. E tem vários países que já fizeram isso. A gente tem grandes cientistas no Brasil. O Brasil exporta pesquisadores. Tem físicos, bioquímicos, biólogos, sabe, que estão em outros países porque são gênios e eles não tiveram condição de pesquisar aqui. Tem que incentivar a ciência. Eu tenho uma pergunta para você. É verdade, não sei, tá, gente? Escutei novamente, galera, tudo que eu estou perguntando e falando aqui, eu estou tirando minhas dúvidas, colocando o que eu tenho na cabeça e vendo se é verdade ou não, se eu estou coerente com o que eu estou pensando. É verdade que existe uma grande bancada ruralista, uma grande quantidade de representantes rurais na Câmara? Sim, é verdade. Tem algo em torno... Na Câmara, né, dos Deputados, tem 513 deputados no total. Desses, algo em torno de 150 a 200 deputados representam os ruralistas. Mais ou menos 150 a 200. Pois é, e aí seria muito, na minha opinião, é muito injusto que a gente tenha na Câmara, e por isso é importante, galera, que vocês anotem essas pessoas, principalmente nesses momentos aí que a gente vive de crise, de um problema aqui e acolá, anotem quem são os deputados, porque é muito complicado a gente ter em maior quantidade na Câmara representatividade de uma bancada específica que é a ruralista, que é quem lucra com isso, né? Quem tem os seus ganhos, etc. Que talvez sejam pessoas que nem tenham noção da importância de você preservar o meio ambiente. Aí que tá. Isso aqui me chama a atenção. Eu já disse isso para eles nos debates que eu faço com eles lá. Veja bem, se você desmata e se isso afeta as chuvas no Brasil, o desmatamento ele atrapalha a agricultura. É uma visão de curto prazo. Você derruba hoje a floresta, parece que você se deu bem. Porque, em tese, você tem mais... parece que você tem mais terra para plantar. Tudo bem, você pode até ter num primeiro momento. Mas essa terra vai produzir menos ali na frente. Por quê? Porque se não chover, você não consegue produzir. Se não tiver chuva, não tem planta. Então, e o desmatamento muda a chuva. Então, na verdade, é uma visão ultrapassada, velha, de que ou você tem agricultura ou você tem o meio ambiente. Não, não, amigo. Se você não tiver floresta, não tem agricultura, porque não tem chuva. Não tem os rios voadores, não tem todo esse regime de irrigação que depende da floresta. Então, se o mundo inteiro... Para mim, parece muito que é uma galera que entende muito do seu negócio, mas não entende de todo o ecossistema e de como isso interfere no meio ambiente e no clima do nosso país e do mundo inteiro, né? Por isso que é uma questão que preocupa todo mundo. Agora, o que eu queria te perguntar é se você não acha... Eu viajo muito, como eu acabei de falar, né? E eu fui para alguns países na minha tour do ano passado da Europa, onde eu vi muita coisa, países bem evoluídos, e eu vi muita coisa de sustentabilidade, reutilização, a energia, por exemplo, no aeroporto, por exemplo, as tomadas eram feitas com a energia, você queria carregar seu celular, você pedalava a bicicleta e essa era a energia que ia carregar o seu celular. Então, são países, já vi várias iniciativas de incentivo desse tipo de coisa, porque são pessoas que estão mais à frente, não é à toa que estão aí mais evoluídos, alguns deles até estão combatendo melhor o coronavírus,
um dos países que mais estão com mais eficiência no combate, né? São um desses que eu vi um super investimento nisso, da reutilização, da sustentabilidade. Você não acha que, ao invés de estar aí preocupado em como fazer para desmatar de maneira legal, etc., eles deveriam estar fazendo políticas de incentivo para as empresas, por exemplo, as empresas que precisam de madeira, madeireiras, etc. A gente vai te dar um incentivo fiscal se você, ao invés de desmatar, pegar madeiras já utilizadas, fazer porque é mais trabalhoso, viu, gente? Todo mundo deixa de ganhar. Eu já falei em alguns stories meus que a minha própria bebida, eu tenho uma bebida, e a gente parou a produção, diminuiu porque eu percebi que aquele plástico não era um plástico fácil de se reciclar. E a gente está trabalhando agora em novas embalagens que são biodegradáveis e também em políticas que estimulem as pessoas a pensar na importância de devolver isso, da gente reutilizar. Então, será que se a gente fizesse um incentivo fiscal para as empresas, as madeireiras, etc., já ao invés de desmatar, pegar novas coisas já utilizadas, coisas velhas, que não estão usando mais, do quanto de madeira a gente não deve ter por aí, que já foi usada e ninguém usa mais e está aí encalhada. E com certeza, pela quantidade de gente que existe nesse país grandão, a gente conseguiria uma quantidade considerável de produto, de matéria-prima. Eu acho que, se eu estiver errada, novamente me fala, se a gente faz uma política de incentivo a essas empresas, como existe aí no fisco, né? Se eles ajudarem alguma ONG, etc. e tal, aí eles podem deduzir. Se a gente faz esse tipo de coisa no fisco, de falar, olha, vocês reutilizam, eu quero que a maioria seja reutilizada, e aí você não vai desmatar, e etc. e tal, a gente não consegue diminuir, porque eu acho que agora o preocupante mesmo é entender que a floresta está acabando. Se a gente for usar, vai acabar a floresta, vai acabar o mundo pra gente, né? Vai acabar a natureza, oxigênio, tudo. E não seria o caso de, ao invés de ficar brigando numa MP absurda dessa, de estar lá nesse lugar completamente criminoso, você estimular, porque para que as pessoas pensem positivamente, eu sinto muito que é uma coisa sempre negativa, sempre uma briga, e ao invés de ser uma coisa positiva, vamos incentivar as empresas X, Y, Z a se importarem com isso. O que você acha? Eu acho que você tem toda a razão, e assim, eu tenho falado lá na Câmara, com os colegas que eu tenho, que a gente devia estar nesse momento de pandemia, pensando como é que poderia ser o Brasil pós-pandemia, né? Teve uma frase, Anitta, que foi pichada lá no metrô de Hong Kong, sobre o que será o mundo depois dessa pandemia. Então, perguntaram assim, a pichação era mais ou menos assim, será que o mundo vai voltar ao normal depois da pandemia? Aí o cara que pichou respondeu a pergunta. Assim, espero que não, porque o normal era o problema. Então, é exatamente o que você está falando. Esse mundo, essa forma da gente viver, ela é um problema. Por quê? Porque ela destrói o planeta. A gente tem que criar outras formas de viver. Incentivar outros hábitos, outra economia, incentivos fiscais para quem não polui, para quem recicla, estimular aqueles trabalhadores que trabalham em reciclagem, mudar os hábitos de consumo da gente, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de gastar, a nossa maneira de consumir, pensar sobre o lixo que a gente produz, sabe? Mudar o pensamento da gente para pensar um novo normal, um outro mundo, um outro Brasil, uma outra forma de viver e de lidar com a natureza, para se tornar a civilização do futuro que o Brasil tem a vocação de ser, com esse povo maravilhoso, inteligente, generoso, criativo. O brasileiro é muito inteligente. Então, eu acho que sim, tanto em impostos, quanto também mudanças pessoais da vida da gente. Agora, isso é que o Congresso devia estar fazendo agora. Em vez de ficar olhando para o velho, criar um novo. Olhar o que outros planetas estão fazendo. Outros países, desculpe, no planeta estão fazendo. Você estava falando das suas viagens, do que você observa lá fora. A gente devia estar fazendo isso agora, o Congresso Nacional discutindo quais são bons exemplos de outros países. Outros países que estão criando outras formas de gerenciar a sua economia, criando outros tipos de emprego. Metade das profissões que vão existir daqui a 10 anos ainda não foram criadas, vão ser inventadas nos próximos 10 anos. Por que o Brasil não sai na frente? Por que a gente não está pensando nisso? Não está pensando em incentivar desmatamento,
destruição de floresta, extração ilegal de madeira, garimpo ilegal. Onde é que isso dá? Isso dá em miséria, em pobreza, em injustiça. Isso não é bom para ninguém. Então, eu estou totalmente de acordo com você. Pensar uma outra forma de usar os impostos, incentivos fiscais, e uma outra forma da gente agir como consumidor, como pessoa. O que eu posso fazer? Qual é a contribuição que eu posso dar que ajuda o país a mudar e criar esse novo normal, esse Brasil do futuro, que tem lugar para todo mundo, entendeu? Independente da opinião, de o que se prefira ou não, fazer um país que junte todo mundo em torno da proteção dessa riqueza que é nossa. Uma outra coisa que eu queria falar aqui e perguntar, etc., e a gente debater, existe também a questão, além do ruralismo, né, agropecuária, criação de gado. Hoje em dia, no Brasil, existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para eu poder me meter nesse assunto, e eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo tá sendo exagerado e desnecessário. Porque não seria mais, então... e aí acontece isso, né? Você vai, compra, tem aí churrascaria, restaurante, vai tudo. Tudo que a gente tem oferecido de maneira exagerada, né? Tudo tem muito, tudo é muito. Aí a gente joga tudo fora. E essas coisas que jogam fora, elas custam pra gente. Para quem não sabe, essa parte eu estudei, vou falar de maneira bem simples, tá? O peido da vaca, o peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está aí soltando os seus gases é um dano para o meio ambiente gigantesco. Por isso eu diminuí. As pessoas pensam, você... sempre que eu falo que eu mudei a minha alimentação, eu não sou 100% vegana, porque eu acho que as pessoas não conseguiriam aderir a essa 100%, a esse radicalismo. Então, por isso eu sou o reflexo do que eu gostaria que as pessoas fossem. Mas eu acho que deveria existir um incentivo, por exemplo, para se criar a quantidade de cabeça de gado que se cria hoje, se gasta uma quantidade de água que, se essas empresas estivessem pagando toda essa água no valor que realmente essa água merecia ser paga, deve ser paga, a carne não seria nesse valor. Seria muito mais cara. E aí a gente não teria um estímulo tão grande à agropecuária, né, como a gente tem hoje. A gente teria também um estímulo da gente produzir coisas da terra, né? Os alimentos que hoje são usados para alimentar o boi, a vaca e etc., eles poderiam alimentar a gente por muito tempo. Então, será que a gente não conseguiria delimitar um limite, uma quantidade, uma razão, né? Usar com a cabeça, com a razão, o quanto realmente é necessário? Vamos produzir com consciência. Será que não seria melhor, então, a gente fiscalizar a quantidade que está sendo produzido, a quantidade que está sendo vendido? É difícil as mudanças porque as pessoas estão acostumadas com um tipo de vida. Mas é difícil, mas nenhuma mudança é fácil. A partir do momento que a gente vai aplicando, a gente consegue mudar. E aí a gente conseguiria diminuir a quantidade de desmatamento, melhorar a condição do nosso ar, do nosso clima, e etc. Seria possível isso? Ser criado? Eu acho que isso passa muito, Anita, assim, pela postura de cada um de nós, né? Assim, como cada um, assim, essa consciência que você foi adquirindo, né? Assim, pô, de repente eu estou exagerando, eu posso comer menos, eu posso não desperdiçar tanto. Esses pequenos gestos fazem muita diferença no total, né? Quer dizer, se todo mundo tiver alguns pequenos gestos, a soma disso é muito representativa. Seja nos hábitos de consumo da gente, seja nas coisas que a gente faz, né? Pequenas coisas, às vezes, que fazem muita diferença com o lixo que a gente usa, com a água da casa da gente, com a quantidade de plástico que a gente acaba produzindo, de embalagens. Tudo isso, com a quantidade de carne que se come, tudo isso tem impacto, né? E o que a gente está vendo é que muita gente
agindo com exagero junto, dá um resultado muito ruim. Se a gente tiver um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, sem que seja por uma proibição, por uma vedação pela lei, a lei que proíbe, a gente começar a fazer a parte da gente faz diferença. E faz muita diferença. Por isso, a gente se educar e renovar a forma da gente agir, repensar as coisas que a gente faz, podem fazer muita diferença para o planeta, sabe? Para as próximas gerações, né? Molon, você é deputado? Uma coisa que eu queria saber, você é deputado, senador, você ocupa Não, algum cargo? eu sou deputado federal, então estou exercendo um mandato de deputado federal que dura 4 anos. Começou em 1º de fevereiro de 2019, do ano passado, e vai até 31 de janeiro de 2023. São 4 anos de mandato. Então, para eu entender, para ver se eu aprendi direito na aula da Gabi, você conseguiria, por exemplo, criar uma desses pedidos, desses projetos, etc. Mas aí você dependeria de vários outros deputados para votarem a favor ou contra a sua ideia, certo? Isso. Se eu quiser, por exemplo, criar uma lei que dê um incentivo fiscal a algumas empresas que usem mais reciclagem do que matéria-prima normal, assim, madeira, por exemplo. Então, eu preparo um projeto de lei, né, uma proposta que vai se tornar lei se todo mundo na casa onde eu trabalho aprovar. Então, eu tenho que convencer a maioria da Câmara, portanto, 257 deputados, que é a maioria de 513, e depois, se isso for aprovado na Câmara, vai para o Senado. E tem que ser aprovado lá também. Se lá também for aprovado pelos senadores, eles são 81, então eu tenho que ter 41 votos, que é a maioria absoluta de 81, aí vai para o presidente da República concordar. Se ele concordar, virou lei. Se ele não concordar, volta para o Congresso para a gente decidir se mesmo assim quer transformar aquilo em lei ou não. Olha, eu adorei suas explicações. Então você cria esse projeto. Complicado, não sei se deu para entender. Não, falou super fácil. Eu adorei. Acho que você podia aí criar esses projetos e eu boto fogo no parquinho para o povo pressionar e a gente aprovar. Combinado, Anitta. Vamos fazer essa parceria. Eu vou preparar os projetos, a gente vai conversando. E se você puder apoiar, é muito importante. Você pode ver hoje, né, quer dizer, a força da sua mobilização. Eu vi muita gente assim gostar de você se dedicar a esse assunto. Acho que você está prestando um serviço ao país, além da sua arte, além do seu talento, além da sua inteligência. Você colocar também a sua inteligência, um pouco do seu tempo nisso, é um outro serviço que você está prestando para o Brasil. Quero te agradecer muito pela oportunidade. Sempre que precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Vi muita gente legal aqui acompanhando. Vi o Jorge Versilo cumprimentando, todo animado. Vi a Bela Gil, enfim, um monte de gente acompanhando e gostando disso que você fez. Parabéns e muito obrigado por me convidar. Obrigada por ter disposto o seu tempo para ensinar aqui um pouco a gente. Obrigada mesmo, viu? Foi um grande prazer. Um beijo. Muito obrigado. Beijo, tudo de bom. Obrigada. Obrigado a você. Galera, é isso. Expliquei aqui para vocês, acho que todo mundo entendeu. Eu vou deixar salva aqui essa live para vocês. Eu acho que todo mundo entendeu a importância aí da gente lutar contra essa MP. Porque o que acontece? Como eu perguntei aí pro Molon, antes eu falei com ele que eu não tinha... Essa live não tem nenhuma intenção política, viu, gente? Eu sei que saiu por aí que eu quero ser presidente, essas coisas. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu simplesmente estou muito preocupada com tudo que eu tô vendo. Eu antes, né, trabalhando pra caramba, eu não tinha tanto tempo de olhar o que estava acontecendo no nosso país. E hoje, com a quarentena, que eu tô aqui, tô trabalhando, mas estou em casa, tenho vários momentos livres, eu consigo estudar e me atualizar sobre o que está acontecendo, e é muito preocupante, assim. Sempre falei para vocês a importância do meio ambiente. A gente não é educado para entender o perigo dessas ações que tratam o meio ambiente como se nada. Entendeu? Como se nada. Isso, eu não sou militante, tá todo mundo aqui falando, você virou militante. Não, gente. Eu só sei que eu tenho aqui no meu Instagram mais de quase 47 mil seguidores, ou mais, sei lá, não me lembro mais, não fico olhando isso sempre. E eu sei que é muito importante, se eu conseguir fazer pelo menos 10% dessas pessoas se interessarem, a gente vai saber votar,
a gente vai saber tudo. Então, tem aqui gente falando, o Molon é isso, o Molon é PT, o Molon... Falei com ele que eu não me interesso, não queria falar sobre política, partidos, eu nem entendo ainda. Essa é uma aula que a gente vai fazer na sexta-feira com a Gabi para entender o que é direita, o que é esquerda, o que é o comunismo, etc. Não sei o que é, vou descobrir na sexta-feira com vocês, caso vocês queiram aprender juntos. Mas o que a gente tem que entender é que nós somos o povo. Nós votamos. E por que dá certo quando a gente vai lá e cobra numa rede social e expõe um deputado que esteja tomando alguma decisão aí errada ou que a gente não concorde? Porque se a gente que vota neles, eles não querem se queimar com a gente. Eles precisam fazer o que o povo quer. E a gente tem que deixar claro o que o povo quer. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender pelo menos um pouquinho de política. Eu também não gosto, gente. Eu também acho chatíssimo, acho muito chato. Porém, é muito importante a gente saber. Porque aí agora o nosso país está do jeito que ele está e a gente não consegue entender por quê. A gente fala um bando de corrupto, um bando de não sei o que, um bando de não sei o que lá, e a gente não consegue encontrar uma solução, entendeu? Então é importante, a Gabi tinha falado na live, vou pedir para ela repetir na sexta-feira, como que a gente busca no site. Ela falou que é simples, a gente busca no site as medidas, parte de meio ambiente, as partes que nos interessam, ver quem está botando o projeto legal. Então, assim, por exemplo, o Molon, caso eu falei essas ideias para ele, né, de incentivar empresas que não pratiquem o desmatamento, que pratiquem a reutilização do que já foi desmatado, incentivo fiscal, ou então realocar as pessoas que estão ali nessas áreas que necessitariam de desmatamento, encontrar uma outra diretriz, enfim, essas coisas que a gente conversou aqui. Se ele quiser, por exemplo, apresentar esse projeto de lei, ele precisa de votos e apoio de vários deputados para que ele consiga que isso seja aprovado. Então é importante que a gente sempre esteja de olho num assunto que mais te interessa. Não sei, você gosta do meio ambiente, outra pessoa gosta de animais, a outra pessoa gosta de cultura. Cada um se liga em um para poder você fiscalizar e olhar, pô, isso aqui está acontecendo, vamos cobrar? Isso aqui está acontecendo, vamos tentar mudar isso de alguma maneira? Só esse mês a gente já conseguiu aqui no meu Instagram mudar 2 MPs que iam prejudicar muita gente. Uma dos músicos lá, que aí eu não precisei de tanta ajuda porque é um assunto que eu já me entendia, né, por eu trabalhar com isso, e agora dessa coisa da Amazônia que eu tenho várias pessoas que estão me ajudando a entender. Então, cara, isso muda muito a nossa vida, gente. Infelizmente, por mais que a gente ache chato, por mais que a gente não queira falar, cara, a gente tem esse poder. A gente, nesse momento, está passando por coisas, assim, enlouquecedoras no nosso país e a gente consegue mudar as coisas. A gente está vendo aí que na Câmara, a maioria das pessoas são pessoas da bancada ruralista, da bancada agropecuária, que são setores que trazem muito dinheiro para o nosso país. A economia gira muito em torno da agropecuária, gira muito em torno da parte ruralista. E é por isso que o presidente, principalmente por conta de ter o seu eleitorado, a maioria do seu eleitorado ser a galera dessa bancada, ele vai sempre apoiar esse tipo de coisa. Porém, nesse exato momento que a nossa natureza está pedindo já socorro, a gente precisa pensar no meio ambiente, a gente precisa pensar em coisas que são irreversíveis, que é a nossa natureza, que é a nossa Amazônia, que depois que destruir, não tem como voltar, gente. Então, é melhor gastar tempo encontrando maneiras da gente seguir em frente, evoluir, sem acabar mais com a nossa natureza, do que a gente ficar aí tentando, fazendo uma briga de ego de quem é mais importante, quem tem mais dinheiro, quem não tem. Porque no final das contas, a gente está vendo aí com o corona. Tá aí o vírus. Não interessa quem tem mais dinheiro ou quem não tem. O vírus entra em qualquer pessoa. Tá morrendo rico, tá morrendo pobre. Então, vamos tentar, gente, se interessar
pelo menos um pouco. Eu vou fazer essas lives aqui sempre, para quem tem preguiça de ler, para quem tem preguiça de buscar. Eu tenho, que eu nunca sei o que é verdade, o que é mentira, eu fico apavorada. Então, eu vou fazer aqui sempre essas lives. Eu sempre peço para as pessoas que estão na live não ficarem falando mal de político, de partido, de não sei o quê, porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é que a gente consiga tirar nossas próprias conclusões. Beleza? Vou deixar salvo aqui, sexta-feira tem com a Gabi, a gente vai falar sobre o que é a esquerda, o que é a direita, o que é o comunismo, o que é o fascismo, para que a gente entenda. Beleza? Tchau, gente. Beijo.